O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhe outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda, que o homem pega e semeia no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhe ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes dava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Canta tomando posse disso. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Mais uma vez, dai graças ao Senhor. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. 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 Podemos sentar. E de fato, a liturgia de hoje quer falar para nós que Deus é bom. Que nós possamos sair daqui com este coração convencido de que Deus é bom. Por isso, nós devemos dar graças, devemos louvar e bendizer a Deus, porque, apesar de qualquer situação, aconteça o que acontecer, Deus é bom. Este precisa ser o pano de fundo da nossa vida, da nossa história. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você passa, eu não sei o que você vive, eu não sei o que motivou você vir para a Canção Nova, deixar a sua casa, sintonizar agora na TV Canção Nova. Mas eu quero dizer para você que Deus é bom. Mesmo diante da doença, mesmo diante de um diagnóstico, talvez que tirou a esperança de você, tirou a esperança da sua vida, eu quero lhe dizer, dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. E nós vemos isso, o salmista aqui dizendo no Salmo 105, mesmo em meio às situações que ele vai narrando de uma situação de infidelidade do povo, mas dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Parece até que não está combinando, não está ornando com aquilo que nós ouvimos aqui na palavra. Porque apesar da infidelidade do povo, apesar da falta de memória que o povo expressou aqui com Moisés, diante das maravilhas, diante de tantas coisas que Deus realizou na vida deles, apesar de tudo isso, o povo sendo infiel, o povo esquecendo, Deus continua sendo bom. E é essa bondade que nos resgata, é essa bondade que faz com que Deus, Ele também não desista de nós. E por isso nos mandou o Salvador Jesus Cristo. E a gente vai chegar lá. Mas antes, a liturgia de hoje, ela fala para nós sobre fidelidade. Fidelidade de Deus e, infelizmente, a infidelidade do povo de Deus.
fala também da misericórdia de Deus. Porque diante da infidelidade, Deus expressa a sua misericórdia. E a gente vai ouvindo isso aqui no decorrer da liturgia de hoje. Fala também ainda de paciência com a ação de Deus, como nós ouvimos no Evangelho. É preciso ter paciência com as coisas do reino, porque a lógica do reino não pertence a este mundo. A lógica do reino funciona num tempo diferente do nosso. A gente muitas vezes não consegue sintonizar o nosso coração com a lógica do reino, não porque Deus ele se faz de desentendido, mas é porque muitas vezes nos falta comunhão, nos falta sintonia, nos falta aproximarmos mais da graça de Deus, mais do Senhor. Por isso é preciso ter comunhão, é preciso ter graça, é preciso estar numa vida de santidade, numa vida de comunhão com a palavra, de sacramentos, tudo aquilo que a igreja oferece para nós. Então nós ouvimos aqui a história do povo de Deus e nos narra aqui no livro do Êxodo uma história de fraqueza do povo de Deus. E talvez você possa até se perguntar, se você conseguiu prestar atenção, lembra aqui desta primeira leitura, um povo que foi liberto do Egito e Deus operou grandes maravilhas no povo de Deus, no seu povo. Realizou tantas obras, provou, porque Deus não precisa provar nada, né? Mas provou da sua bondade para com o seu povo, e no momento de afastamento do seu líder religioso, no momento de afastamento de Moisés, o povo começa a virar as costas para Deus. Mas já deixa eu adiantar, não julgue este povo, porque este povo é o mesmo povo que eu e você pertencemos. É o mesmo povo que muitas vezes condenou a Jesus e é o mesmo povo que condena Jesus até hoje. E que é o povo que está dentro da igreja, é o povo que comunga, é o povo que busca a palavra, é um povo ingrato. É um povo que tem memória curta, que se esquece das maravilhas de Deus, que se esquece da ação de Deus na sua vida, naquilo que o Senhor ele realiza. Por isso, meu irmão, minha irmã, aquele que mantém o coração unido a Deus, não se esquece das obras do Senhor, não se esquece do favor de Deus, ainda que esteja passando por um momento de provação, por um momento de ausência, talvez até mesmo do seu líder. E aqui fica uma lição para mim e para você, ainda que nós não tenhamos pessoas que nos oriente, mas como está a minha relação com Deus? Na Canção Nova a gente costuma dizer que nós somos responsáveis pela nossa formação. Às vezes a gente fica esperando muito uma resposta do formador, uma resposta do diretor espiritual, uma resposta do psicólogo e até mesmo uma resposta de Deus. Mas e a nossa liberdade? E a nossa autonomia e a nossa liberdade diante da graça que Deus já operou na nossa vida. E da liberdade também daquilo que Deus está fazendo. Porque se de fato eu estou em comunhão com Deus, se de fato eu estou em união com Deus, em intimidade com a palavra, intimidade com Deus, intimidade com o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, eu tenho também esta liberdade. Não que eu não precise, de um líder espiritual. Não quer dizer que eu não precise de um diretor espiritual, de alguém que vá também me orientando. Mas é que muitas vezes a gente depende muito e não faz a nossa parte. E deixa de fazer a nossa parte e deixa de agir também com responsabilidade na nossa vida com Deus, na nossa vida de crescimento com Deus, com o Senhor. Por isso a liturgia de hoje quer falar também para nós da nossa responsabilidade diante da ação de Deus, diante do reino de Deus que está no meio de nós. E esse reino de Deus que está no meio de nós, está no meu coração. Não é uma situação, não é uma realidade distante. O reino de Deus não é uma realidade fora de mim. O reino de Deus está no meio de nós. E poderíamos dizer muito mais ainda, o reino de Deus está
em nós, dentro de nós. E é este reino que cresce, ainda que nós não percebamos a ação de Deus. E, infelizmente, diante desta fraqueza do povo de Deus, que é a minha e é a sua também, se nós não cultivamos a intimidade, se nós não cultivamos o sacramento da confissão, a Eucaristia, uma vida interior, uma vida com Deus, facilmente nós também caímos nessa. E também viveremos como o povo de Deus aqui fez e pediu para Arão: faze-nos deuses que caminhem à nossa frente. Para começar, Deus não pode ser feito, porque Ele é o autor de tudo, Ele que cria as coisas. Só que o povo de Deus aqui está invertendo a lógica, né? Então, se eles criam, eles estão querendo se tornar um Deus a seu modo, querendo criar deuses a seu bel prazer. Faze-nos. Estão encomendando Deus, encomendando pessoas que vá à sua frente. E quantas vezes nós também agimos assim? Queremos trocar o lugar de Deus, daquele que é o soberano, daquele que é o sábio, aquele que tem o poder soberano, a sabedoria divina e por isso a providência que conduz com sabedoria e maestria todas as coisas, ainda que não entendamos. Só que a gente se cansa, a gente perde a paciência, porque vive as demoras do tempo, as demoras de Deus, as demoras da natureza, porque também nós vivemos essas intempéries. Nós estamos presentes no tempo, nós estamos presentes no mundo. Que ano que nós vivemos? Para poder contar, né, para ajudar a nos situarmos no tempo, hoje é dia 28 de julho de 2025. Quer dizer também para nós que estamos situados numa determinada época. E esta época também passa, e com ela passaremos. Quer dizer que também somos frágeis, pessoas, humanas, que estão sujeitas às demoras, às realidades, às situações normais do tempo e da natureza. Só que a gente cada vez mais está tendo menos paciência. Ainda mais com o avanço da tecnologia, né, que pode sim nos ajudar, mas também pode nos atrapalhar, porque questão da informação e informática quer dizer uma informação automática, rápida, precisa. Cada hora a gente quer uma resposta assim também de Deus. A gente tende a passar isso para Deus, mas Deus é o Senhor do tempo, Deus é o Senhor da história. E a gente vivendo aqui nesse tempo, acostumado também com as respostas rápidas, respostas instantâneas, e até ficamos bravos quando alguém tira o azulzinho, né, dos messengers aí, muito rápido. Por que você tirou o azul do messenger, né, dos comunicadores rápidos? Por que você tirou? Você não quer que eu saiba se você recebeu ou não? E assim, pior ainda, entre aspas, com Deus. Porque a gente não sabe se Ele recebeu ou não. É claro que Deus recebeu, mas a gente não vê o azul lá ticado, se Deus recebeu mesmo ou não. A gente não tem uma resposta imediata. Mas meu irmão, o Eclesiástico já dizia: sofre as demoras de Deus, sofre as demoras da natureza, do tempo em que nós estamos vivendo. Sofre as demoras, porque apesar de tudo isso, dai graças, porque Deus é bom. Ainda que vivamos as consequências de nossas escolhas. Vimos aqui, o Senhor respondeu a Moisés: é aquele que pecou contra mim que eu riscarei do meu livro, respondeu para Moisés. E agora vai e conduz este povo para onde eu te disse. O meu anjo irá à tua frente, mas quando chegar o dia do castigo, eu os punirei por este seu pecado. Isto quer dizer para nós, meu irmão, minha irmã, que toda escolha comporta uma consequência. Toda escolha. Não temos para onde fugir. Temos que escolher, né?
Ainda que nós não escolhamos, não escolhemos vir a este mundo, nós não tivemos oportunidade de escolher para vir para este mundo. Mas nós temos a oportunidade agora de escolher como eu vou viver neste mundo. Se na presença de Deus, se honrando a Deus, querendo um dia estar eternamente com Ele ou não. Mas saiba, meu irmão, minha irmã, que toda escolha comporta uma consequência. E digo para você, seja bem-vindo à vida adulta. Se você ainda não amadureceu na sua vida espiritual, deixa Deus te amadurecer também e mostrar para você que nem sempre você vai ter as coisas no seu tempo. Porque criança é assim, né? Criança esperneia, criança não sabe o tempo, criança não sabe a hora, até mesmo os lugares, né? Faz vexame para os pais, grita em lugares inconvenientes. E nós muitas vezes nos comportamos assim também. Como crianças na fé e nos esperneamos. Queremos as coisas do nosso jeito, do nosso tempo. Mas saiba, meu irmão, minha irmã, Deus te convida hoje nesta liturgia, nesta Santa Missa, a amadurecer na sua caminhada com Deus. A amadurecer na sua caminhada com o Senhor. E aqui nós ouvimos nessa terceira estrofe do Salmo, até pensava em acabar com a sua raça, não se tivesse Moisés, o seu eleito, interposto, intercedendo junto a ele para impedir que sua ira os destruísse. Bendito seja por Moisés. Só que nós hoje temos alguém maior que Moisés, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos aplaudir nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por mim e por você na cruz. Porque é isso que poderia ter acontecido conosco. O que seria de nós se o Senhor não tivesse interposto por nós na cruz? Se o Senhor não tivesse intercedido a nosso favor, por nossa salvação. E assim nós somos curados, somos salvos. E temos a oportunidade, meu irmão, minha irmã, de dizer, dai graças ao Senhor porque Ele é bom. E eterna também é a sua misericórdia. Podemos dizer isso com toda a alegria. E chegamos assim, no Evangelho de hoje, que é comparado, o reino dos céus é comparado como uma semente de mostarda. Quem já viu uma semente de mostarda é deste tamaninho, bem pequenininha mesmo. Mas, como diz, ela cresce, ela aparece. Numa situação que antes era insignificante, imperceptível até, vista de longe, mas tem uma ação, tem toda uma potência ali dentro. Assim também é o reino de Deus em nós. Então, ainda que você não perceba, até mesmo neste momento, você está vivendo assim, será que Deus vai realizar tudo isso em mim? Será que a graça de Deus vai ser suficiente para mudar a minha vida, para mudar a minha história, para mudar a vida da minha família? Hoje nós estamos aqui e rezamos por nossa família. Será que a graça de Deus vai ser suficiente porque eu não consigo perceber nada? Meu irmão, minha irmã, assim é o reino de Deus. Por um momento até imperceptível, talvez insignificante para alguns, mas quando nós permitimos, cultivamos, damos condições necessárias para o amadurecimento do reino de Deus dentro de nós, ele causa uma grande alegria. Ele causa a santidade de vida, a alegria eterna que vem de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, tenha coragem de investir no reino de Deus que cresce em você. E como é que nós investimos no reino de Deus em nós? Bata no seu peito e diga assim, o reino de Deus já está em mim, porque eu recebi essa graça no meu batismo. Então eu sou responsável por escolher, em primeiro lugar, o reino de Deus. Amém. E assim que acontece, meu irmão, minha irmã, assim que acontece o desenvolvimento do reino de Deus na nossa vida. É bonito quando a gente olha para a vida dos santos, para a vida, por exemplo, de Monsenhor Jonas Abib, que
por seu sim, por sua entrega de vida, nós podemos ver toda a Canção Nova e tantas obras de Deus que nós vemos por aí, por meio dos santos. E você poderia até dizer, nossa, mas isso é possível com ele, não é possível comigo. É possível sim, porque o reino de Deus é o mesmo na vida de todos nós, na sua vida. O reino de Deus é possível. O avanço, a graça, a santidade, a vida nova, a manifestação do reino de Deus. Porém, isto não quer dizer que nós não teremos tribulações. Não quer dizer que nós não passaremos por dificuldades. Quer dizer que o reino de Deus vai crescer. Quer dizer que o reino de Deus vai crescer e aparecer. Mas que nós teremos forças suficientes para vencer estas situações. Para vencer tudo isso. Porque como fermento, como disse aqui, também comparando, como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado, assim é o reino de Deus entre nós. Vai acontecendo. E quer dizer que, na minha casa, na sua família, na situação que você vive hoje, tenha a coragem de colocar o fermento do reino de Deus. Ainda que não seja perceptível, ainda que não seja palpável, honrado assim de ver aos olhos, isto é obra admirável do Senhor aos nossos olhos. Mas tenha coragem, na fé. Talvez a pessoa que colocou a primeira vez o fermento no pão, não imaginava que ia crescer daquele jeito. Assim também, meu irmão, minha irmã, na sua casa, hoje recebendo esta palavra, hoje recebendo este ensinamento de Deus, tenha coragem de colocar o fermento nas massas por onde você passar. Na sua casa, na sua faculdade, em tantas realidades que hoje precisam ser tocadas pelo reino de Deus. E assim nós vamos experimentando o avanço do reino de Deus em todos os lugares. E por ser insignificante, insignificante não, né? Por ser imperceptível, corrigindo aqui, olhando o reino de Deus, por ser às vezes começando tão pequeno, tão imperceptível, nós também podemos cair no mesmo erro do povo de Deus ali, o povo que foi libertado do Egito. Não percebendo a ação de Deus, facilmente esquecer que Deus está agindo. É ou não é? Que às vezes a gente participa de encontros, participa de retiros e diz assim, agora é o momento da virada na minha vida. Esse retiro foi para mudar a minha vida. Este PHN que nós acabamos de viver aqui na Canção Nova foi para mudar a minha vida. Chega na quinta-feira, a pessoa já se esqueceu. Mas não esqueça, meu irmão, minha irmã, o reino de Deus é como uma semente de mostarda. Ainda que você não perceba, não quer dizer que ele não está lá. A ação de Deus está em cada um de nós. Quando nós vamos permitindo com que o reino de Deus cresça, apareça, por meio de nossas ações, por meio de nossa vida vivida, percebida, transformada em realidade, carne, vivida, vida de verdade, não uma vida de aparência, não uma vida inventada. Olha, eu sou tão bem, eu estou tão bem na minha vida com Deus, estou tão bem na minha vida espiritual. Vai ver verdadeiramente como está no interior. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não caiamos nesta armadilha dos nossos olhos, dos nossos sentidos, de que muitas vezes nos enganam sim, por não perceber a ação de Deus no meio de nós. Mas Deus está agindo, você acredita nisso, sim ou não? Então diga assim comigo, eu creio na ação de Deus na minha família. Eu creio na ação de Deus na minha casa, na minha cidade, em todas as realidades. Eu creio que Deus está agindo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E vamos ficar em pé, transformar isto em oração, pedindo mesmo com que esta graça de Deus ela possa ser perceptível aos nossos olhos e que nós possamos tomar posse
do reino de Deus que cresce todos os dias em nós. Rezemos. Bênçãos são derramadas a cada instante. Sempre um novo milagre, cante. Há sempre um novo milagre para acontecer. Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes. Quer libertar e curar todo aquele que crê. Mais uma vez, do início, cante. Bênçãos são derramadas a cada instante. Há sempre um novo milagre. Há sempre um novo milagre para acontecer. Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes. Quer libertar e curar todo aquele que crê. E levante os seus braços. Cante, eu tomo posse. Eu tomo posse Da graça de Deus, tomo posse. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Sim, Senhor, nós estamos aqui, queremos tomar posse. Tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Mais uma vez, eu tomo posse. Eu Tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse. Eu Tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Levante os seus braços. Qual é a bênção que você toma posse hoje? Para sua família, para sua casa, para sua vida espiritual, para sua vida interior. Vai dizendo para o Senhor agora com as suas palavras: Senhor, nesta tarde aqui na comunidade Canção Nova, eu quero tomar posse da restauração da minha família. Eu quero tomar posse, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor está agora realizando na minha casa. Ainda que eu não perceba, ainda que eu não consiga enxergar, o reino de Deus está presente. O reino de Deus se manifesta. Por isso, Senhor, eu tomo posse desta graça. Eu tomo posse da restauração. Eu tomo posse, Senhor, da libertação. Eu tomo posse, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor está realizando. Por isso, derrama também, Senhor, graças abundantes na vida do Teu povo que veio para este santuário, para este lugar santo, para este lugar, Senhor, de encontro contigo, encontro com a Tua misericórdia. Nós queremos pedir, Senhor, uma graça nova por tantas pessoas que vieram aqui, tantas pessoas, Senhor, que nos acompanham em casa pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Queremos pedir, Senhor, a Tua intervenção, a Tua graça, a Tua restauração. Vem, Senhor, com Teu Espírito Santo e restaura. Cura, Senhor, as feridas. Cura, Senhor, as feridas familiares. Restaura os casamentos. Restaura os matrimônios, Senhor. Restaura, Senhor, as famílias. Pais brigados com seus filhos. Tantas situações, Senhor, por falta de perdão. Queremos pedir, Senhor, que a Tua graça seja derramada agora. A graça de perdão, a graça de restauração. Situações, Senhor, que nos impedem de ver o crescimento do reino de Deus no meio de nós. Situações, Senhor, que turvam a nossa visão, que não nos permitem enxergar a ação do reino de Deus, que não nos permitem enxergar a Tua graça no meio de nós. E o Senhor quer dar uma graça, a graça a muitos corações, de ter um coração grato, de ter gratidão no seu coração. Você vivia com o coração amargurado, reclamando, murmurando,
por tantas situações na sua casa, na sua família. Hoje o Senhor quer derramar essa bênção de um coração agradecido, de um coração que louva mesmo na dificuldade, de um coração que entende, que vê a bondade de Deus. Você possa até dizer isso: eu vejo, Senhor. Eu tomo posse da sua bondade na minha vida, da sua presença na minha vida. Eu tomo posse, Senhor, Tomamos posse, da sua bondade no meu matrimônio, na minha família. Obrigado, Senhor. Eu por tomo tantas posse. curas, Obrigada, libertações. Senhor. Bendito seja. E vai agradecendo mesmo, dizendo Glorificado obrigado, Deus, seja, obrigado, Senhor. Senhor. Obrigado, Missa é Senhor, isso, é pela ação tua de graças. presença. Obrigado, Senhor, Obrigado, pela Senhor cura, Jesus, pela pela tua libertação, bênção por na tantas minha graças casa. no Obrigado meio de por não nós. desistir de E nós. cantemos Muito para encerrar obrigada, mais uma Senhor vez. Jesus. Eu tomo posse, cante. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.